Bom, meu nome é Fernando Silva Freitas, eu vou apresentar o subprojeto da disciplina de Controle de Sistemas Lineares 1. A apresentação aqui é sobre o quadricóptero, vai ser modelado apenas uma parte do controle que envolve o sistema. Bom, esse é o modelo de quadricóptero que eu peguei para exemplo. O quadricóptero pode efetuar vários tipos de movimentos e rolagem em torno dos três eixos, né? Aqui vai ser avaliado a rolagem em torno do eixo longitudinal, que seria esse movimento aí. Para modelagem, o que precisa ser considerado é que geralmente o objetivo final o objetivo do movimento, o objetivo do controle não é fazer uma rolagem ou fazer com que o quadricóptero gire em torno dele com uma determinada velocidade, né? Porém, avaliando o funcionamento dele, ele quando está estabilizado numa determinada posição com a horizontal, ele tem os quatro vetores se contrapondo à força-peso, que age nesse sentido aqui, certo? Quando ele tem alguma inclinação, o que acontece é que esse vetor de empuxo pode ser decomposto em duas componentes, né? Uma que vai continuar a combater a força-peso, surge essa nova aqui na horizontal, que vai fazer com que o drone se desloque para a direita nesse caso. Bom, o sistema pode ser modelado dessa forma. Aqui temos três sistemas em cascata. Os três sistemas são realimentados e como funciona isso? Nós temos uma entrada aqui que seria uma entrada de posição. O sistema de controle de posição, por sua vez, vai agir no sistema de controle de ângulo e o sistema de controle de ângulo vai agir no sistema de controle de velocidade, que seria a velocidade de giro em torno do próprio eixo, né? Do eixo que se deseja o movimento. Para essa abordagem, vamos avaliar apenas o controle de velocidade em torno do eixo aqui. Fazendo a modelagem do sistema, temos o torque resultante da propulsão, ou seja, quando existe uma diferença de propulsão entre esses dois, esse par de motores aqui e esse par de motores, vai surgir naturalmente um torque em torno deste eixo aqui. E quais são os torques que se opõem a esse movimento? São o torque do momento de inércia e o torque do atrito aerodinâmico. São as duas forças que naturalmente se contrapõem, em algum momento vão se equilibrar. As considerações que foram feitas para a modelagem. Para simplificar o problema, o peso dos quatro motores foi considerado como uma massa pontual aqui, né, 9 centímetros do centro do eixo de giro aqui. E essa massa do centro aqui, que foi considerada como 480 gramas, ela foi avaliada aqui como uma figura plana, também centrada aqui no eixo de giro, aqui, certo? Com essas dimensões aqui. Então foi calculado aqui um momento de inércia parcial de 1,62 vezes 10 elevado a menos 4 Nm e aqui de 1,1 vezes 10 a menos 4. Então, a momento de inércia total calculado foi de 9,72 e na menos 4. Bom, as considerações que foram feitas para estimar a resistência aerodinâmica foram as seguintes. Foi utilizada essa fórmula padrão aqui, certo? Densidade do ar, o coeficiente de arrasto foi pego de uma figura cilíndrica, né? E qual que foi a área considerada? Essa área central aqui foi desconsiderada porque está muito próximo do eixo de giro, então a velocidade tangencial dela é bastante baixa. E aqui então foi considerada uma área de 40,2 vezes 10 elevado a menos 3 metros quadrados e foi multiplicado por 4, né? Porque são 4 rotores. E foi considerado então a velocidade tangencial de giro, né? E isso foi equacionado com relação a θ por segundo e foi aplicado nessa fórmula aqui, então, né? Convertido de θ por segundo, considerando essa posição aqui, então foi convertido para a velocidade e aplicado nessa expressão. Então obtivemos o torque, né? Essa fórmula calcula a força, mas então foi considerado também esse raio aqui novamente. E obteve-se o torque neste ponto de operação, né? Considerando 4 áreas dessas aqui localizadas sobre os motores. E o resultado foi o seguinte. Bom, o resultado foi essa expressão aqui, que tem este primeiro termo aqui, que é uma derivada segunda de θ, que é relacionado ao momento de inércia,
e a derivada primeira de θ, só que elevado ao quadrado. Esse termo aqui é relacionado à resistência aerodinâmica. Então esse termo acabou ficando ao quadrado por causa dessa expressão aqui, justamente, que tem a velocidade ao quadrado. Então, para a modelagem do problema, foi adotado a derivada de θ em relação ao tempo como sendo w, né? Que é uma velocidade angular em θ por segundo. Isolando essa variável para deixar nesse formato, fica mais simples de fazer o sistema aqui. Montar esse sistema que equivale a essa equação aqui. E isso aqui não pode ser considerado um sistema realimentado, né? É um exemplo de sistema de malha aberta, porque a saída ela está ligada aqui, mas ela não está ligada de volta num sistema de controle, né? Para alterar a entrada do sistema. Então é um sistema de malha aberta. Aplicando aqui um torque de 0,1. Bom, essa aqui é a característica transitória, ou seja, aplicando aquele degrau de 0,1 Newton por metro, o sistema vai aumentando a sua velocidade de rotação, né? Aqui está em θ por segundo. Quando chega ali aproximadamente em 150, 200, o sistema vai estabilizar em uma rotação próxima de 6.000 θ por segundo. Então esse é um gráfico de rotação por tempo, né? Que mostra esse transitório aqui. Já a característica estática seria aplicar um valor de um degrau, né, no caso, com essa magnitude e esperar ele estabilizar, né? Então, para cada torque diferente que a gente aplica e espera estabilizar, ele estabiliza em um valor diferente. Como podemos ver, que não é um gráfico linear, né? Ele tem uma característica aqui que é dada por uma curva, uma determinada curva, certo? Então, digamos que seja necessário trabalhar num ponto de operação aqui de 3.000 θ por segundo. Então, o sistema precisa ser linearizado. Ele pode ser linearizado facilmente aplicando o método de Taylor. Bom, considerando então aqui que a derivada de W é uma função que depende do torque, né, aplicado. Para fazer a linearização com o método de Taylor, é preciso fazer a derivada parcial da função em relação a t, né, uma das variáveis dependentes, e também com relação a w, né, que é a outra variável dependente. Então, fazendo essas duas derivadas parciais e aplicando, que dá 3.000 θ por segundo. Esse primeiro termo, como não depende de w, fica ele mesmo. E o próximo termo aqui, o segundo termo, tem o w aqui, que é substituído por 3.000. Bom, então obtemos essas duas expressões, né? Essa expressão que é aquela expressão anterior não linear e essa expressão linearizada pelo método de Taylor para o ponto de operação de 3.000 θ por segundo. Vamos ver que perto aqui do ponto de operação as curvas se tangenciam. Temos um resultado aqui satisfatório, que a equação linearizada ficou realmente tangenciando aqui a curva neste ponto aqui.